Oi gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e sorria e acene. Essa tag eu vi lá no canal do Alex, do Unbookaholic. Ele fez com os inscritos dele num grupo que ele tem, ou numa live, algo do tipo, eu não me lembro direito, mas ela consiste em algumas perguntas e para responder essas perguntas eu só vou usar livros que eu nunca li. E depois que eu responder essas perguntas, eu vou fazer uma sinopse inventada sobre aquele livro. Então, tipo, tem muitos aqui que eu separei que eu lembro da sinopse, mas eu vou fingir que eu não lembro e inventar uma sinopse com base na capa e no título. E alguns eu realmente não sei do que se tratam e aí, né, fazer o quê? A primeira é um livro que tem a capa bonita, cheia de frufrus e tal, então eu peguei Dark Side, né, Os Condenados, que deve falar sobre as pessoas que vão pro inferno. Quando tu vai pro inferno, tu fica lá pegando fogo e pela eternidade. Mas um grupo de pessoas lá do inferno resolve tentar fugir e para isso elas vão ter que achar a saída do labirinto do inferno enquanto pegam fogo. Então elas têm que ser rápidas para quando elas chegarem no fim do labirinto não terem virado cinzas ainda. A número 2 é um livro com mais de 300 páginas e aí eu fui longe mesmo, peguei um calhamaço que se chama Arquivo Serial Killers, Louco ou Cruel e Made in Brasil. E esse livro, na verdade, fala de um cara que tem rosto de caveira e ninguém sabe se ele é louco ou cruel e ele mora no Brasil, tá? E então esse livro é nacional, né, um autor nacional. E aí esse cara aí, que ninguém sabe quem é, que anda com cara de caveira, muitos começam a chamar ele de motoqueiro fantasma, apesar de ele não ter moto, mas só porque é um cara com cara de caveira, né? E ele mesmo tá nesse dilema filosófico se ele é ou não louco e cruel, já que todo mundo acha isso dele. Mas no fundo ele é uma boa pessoa e ele tem que tentar convencer os outros de que ele é uma boa pessoa, mesmo ele não tendo expressões faciais, já que ele não tem pele, só osso. A número 3 é um livro que tá na minha estante só por causa do autor e é Mr. Mercedes, do Stephen King. Essa aqui é a história moderna da Mary Poppins. E daí agora ela não é uma mulher, ela é um senhor chamado Mr. Mercedes, ele tem um guarda-chuva e ele voa com esse guarda-chuva cuidando das crianças, mas agora aconteceu um problema na cidade dele, que tá chovendo sangue, então ele sabe que tem uma maldição chegando e aí ele precisa juntar o máximo de crianças possíveis embaixo do guarda-chuva dele para que nada de ruim aconteça com elas. O número 4 é um livro que eu tenho na estante há muito tempo e esse é As Sete Irmãs, da Lucinda Riley. Ela fala, obviamente, de 7 irmãs e elas vivem numa casa, né, no interior do Rio Grande do Sul, também chamada de A Casa das 7 Mulheres, enquanto elas estão passando por diversas guerras nos Pampas. E, na verdade, tá correndo hoje em dia mesmo um processo em cima da Lucinda Riley de plágio, porque se descobriu que já tem uma obra muito parecida com essa, que se chama A Casa das 7 Mulheres. Então, eu não sei se eu vou ler, porque como tem esse risco de plágio, vou esperar sair a decisão da justiça, senão eu vou ler o original, porque a gente tem que apoiar, né, os autores verdadeiros das histórias. Para a pergunta um possível livro de fantasia, eu peguei Santuário dos Ventos, do George Martin e Liza Tuttle. Esse livro fala sobre as mulheres desta torre. Tem uma torre que tem várias prisioneiras e para elas poderem sair dessa torre, o único jeito de sair dessa torre é ou se alguém liberar elas, mas elas sabem que como elas mataram muitas pessoas antigamente numa revolução, elas não vão ser soltas, elas vão ser deixadas ali para morrer, então elas têm que pegar o que elas puderem de dentro dessa torre para construir asas gigantes para poder fugir. E aí, como algumas ficam super desesperadas, acabam tomando medidas extremas para fazer essas asas, né? Inclusive, como elas já são assassinas, às vezes elas matam umas às outras e fazem essas asas a partir de pele e osso das suas inimigas e depois sobem no topo da torre e planam até sair da ilha. Gente, que história horrível. Para um livro de autor independente, eu peguei Desamores, do Carlinhos Sete, e esse livro fala, então, de pessoas
que têm um coração meio androide, meio humano, e essas pessoas, elas não conseguem amar, porque na verdade elas são robôs, mas elas não sabem disso. Elas só sabem quando começam a achar muito estranho não terem sentimentos, e daí com um raio-x elas descobrem então que metade do coração delas é robô, e elas não foram criadas, elas nasceram assim. Então elas começam então a procurar ali um motivo de por que elas nasceram com esse coração assim e o que vai acontecer com as futuras gerações se elas procriarem. Para um livro de capa preta, eu peguei O Leopardo, do Ionesbo, e esse livro fala sobre um leopardo no zoológico de Nova York que fugiu. É baseado em uma história real. Quando esse leopardo fugiu na década de 60, ele ficou perdido no meio de Nova York por 30 dias e o pessoal do zoológico e da polícia ambiental não conseguia caçar ele. O leopardo ficou desesperado e com isso correu perigo diversas vidas, inclusive a dele próprio, pela cidade. Ele atacou muita gente, mas ele se alimentou principalmente de cachorros de rua e se escondia nos becos da cidade. Tem também histórias de que ele tentou pegar o metrô sozinho e, se não me engano, foi numa dessas idas que ele finalmente foi capturado. Então eu tô bem louca para ler esse livro, porque eu adoro histórias baseadas em fatos reais. Para a pergunta de um livro que você adquiriu recentemente, eu peguei Tony e Susan. Esse livro, ele fala sobre o Tony e a Susan. Obviamente eles eram vizinhos, eles moravam lado a lado, mas nunca se falavam. Até que um dia a Susan precisa de ajuda porque o filho dela tá engasgando e o Tony vai ajudar ela. E quando ele tá fazendo a manobra de Heimlich no filho dela, eles acabam se olhando nos olhos e percebendo uma conexão instantânea de amor fulminante. E assim que o guri gospe pra fora uma pecinha de Lego e volta a respirar bem, os dois então engatam uma paixão desenfreada, só que ela não é aceita muito bem pela família da Susan, já que ela tem já 7 filhos. Mas eles vão lutar com unhas e dentes para permanecerem juntos. Na penúltima pergunta, é um livro que alguém te recomendou, mas você não lembra mais da história, e é Dupla Falta. Ele foi recomendado pela Maria do Xícara Quente, e eu não lembro mais da história, mas se não me engano, é sobre um parque que tem um campinho de futebol em que as redes já estão rasgadas de velha, tudo já tá bem sem tinta, tem plantas que já estão dominando aquela área, mas é uma área muito importante para aquele bairro porque é onde as crianças pobres do bairro conseguem diversão, é um dos poucos lugares, e ali nós temos então esse professor da escolinha pública de futebol tentando ajudar essas crianças e adolescentes a saírem do mundo das drogas. E então é uma história daquelas bastante emocionantes, e eu acredito que possa até virar um filme daqueles bem inspiracionais de um professor branco, cis e rico ajudando crianças de rua, negras e pobres a virarem pessoas melhores, como tantos outros filmes do gênero que nós temos por aí. E então, por último, escolher um livro aí que eu recomendo pra vocês, né, mesmo sem saber nada sobre, que é Faca de Água. Esse livro fala de um universo futurista que as lâminas são tão afiadas que cortam até as moléculas de água, e com isso toda a ciência do futuro muda, e a partir disso conseguimos cortar diversas moléculas e átomos, e aí com isso é descoberto o teletransporte, e com o teletransporte então realmente muda tudo e o mundo vira uma utopia, só por ter começado com essa lâmina super potente que corta até água. Só que nem tudo são flores, e se descobre então que tanta tecnologia pode ser que atraia seres de outro mundo que não querem que os humanos cheguem tão longe na tecnologia e dominem o universo. Então agora nós estamos correndo perigo universal. Gente, esses são os livros que eu usei para fazer as sinopses loucas, que eu achei muito divertido fazer. Obrigada, Alex, por ter
trazido essa tag, eu achei muito divertido mesmo, já tô a fim de fazer de novo. Se vocês se interessarem por algumas das minhas sinopses loucas, procurem aqui embaixo o meu link da Amazon. Se vocês comprarem com esse link, vão me ajudar muito, apesar de que eu não garanto pra vocês que vocês vão gostar dos livros, já que eu não dei sinopses reais, né? Mas qualquer ajuda é bem-vinda e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se for o caso, não se esqueçam de curtir, se gostaram, se inscrever no canal se é a primeira vez de vocês aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau! E esse filho... Oi, gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o louca... Oi, gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o louca dos livros. Hoje eu vou falar...